Oi, pessoal que segue aqui, 29 graus da astrologia. Vamos para mais uma previsão do mês, aí com o Sol ingressando em Escorpião. Esse signo muitas vezes mal compreendido, né? E que fala de coisas muito importantes, né? Tem um simbolismo muito bonito, né? Então, para começar a falar dessa previsão, desse ingresso do Sol, né, no signo do Escorpião, hoje também, né, o dia que eu estou gravando, é o dia da lunação, lua nova em Escorpião, né? Então, temos realmente um novo ciclo aí mensal, uma nova tonalidade, né? Vamos ver o que o céu tem apresentado para a gente agora, né? Com essa perspectiva também aí para o fim das eleições, enfim, tudo mais. Então, para a gente começar, queria falar um pouquinho, né, uma passagem mítica, né? O livro que eu estou usando para referências dos signos é esse aqui, né? É a linguagem da astrologia da Publifolha. Eu acho que nem tem mais publicação desse livro. Enfim, mas vale a pena procurar em sebo, porque ele é muito bonito, é muito bem feito, desenhos, né? A impressão dele, a gramatura da folha, tudo muito, muito lindo, é um livro muito legal de ter. Pois bem, então pensando no ingresso do Sol em Escorpião, gostaria de ler uma passagem aqui no livro que fala, um mito que fala um pouquinho dessa energia, né? Eu fiz isso em Leão, não fiz a de Virgem, em Libra também eu não fiz. Então agora em Escorpião, lá em Leão a gente viu a força, né? Ali com o Leão de Nemeia. Então, com o Escorpião a gente vai entender aí a relação, né, de Hércules, os 12 trabalhos, né, os 12 energias dos signos, podemos dizer assim também, né, representando um paralelo com a Hidra de Lerna, né, a passagem da Hidra de Lerna. Para quem não sabe, a Hidra de Lerna é aquele ser, né, que tem várias serpentes, né, várias cabeças, né, de répteis de cobra, né, em que, enfim, Hércules tinha que vencer. Então, eu vou ler aqui, né? Hércules foi instruído a matar a Hidra, uma monstruosa serpente de 9 cabeças que vivia em toca de perpétua escuridão. Em meio ao fedor dos pântanos estagnados e as areias movediças de Lerna, que era a região onde essa Hidra habitava, retirando-a de sua toca com flechas em chamas, o herói decepou uma das cabeças. E duas imediatamente tomaram o seu lugar. Então, cada vez que ele cortava uma cabeça, nasciam outras duas. A cada ataque, o monstro se tornava mais forte. Então, a gente tem um simbolismo interessante de escorpião, né? Nessa versão do mito, Hércules lembra-se de um conselho de seu mestre. É ajoelhando que nos elevamos. Então ajoelhou-se e usou sua imensa força para deter a hidra e erguê-la acima de sua cabeça. Os raios do sol e o vento tiraram o poder do monstro. À medida que ficava mais fraca, as 9 cabeças penderam, revelando a sua cabeça imortal. Hércules imediatamente cortou a cabeça, mas nada adiantava. Nasciam outras. Então, nessa passagem, né, ele fala que o sol, né, a luz do sol, os raios solares enfraqueceram o monstro. Mas tem outra passagem que ele cauteriza as cabeças. E aí realmente para de nascer outras cabeças no lugar. Mas tem uma cabeça que não importa o que ele faça, ela não é destruída, que é essa cabeça imortal. Então, o que ele faz? Ele não consegue, não vai conseguir matar uma cabeça imortal. Ele pega, né, e enterra a hidra, colocando uma grande pedra sobre o lugar onde ela está enterrada e decide nunca mais passar ali na frente, né? Matando essa criatura, matando, né, para sempre. Ou seja, ele resolve que tem coisas que não dá para se vencer, então é melhor deixar para trás, é melhor se desapegar, né? Então a morte, ela também é simbólica, né? Não é só literal. A imagem simples, porém incisiva, expressa a natureza essencial das emoções. As emoções negativas, os afetos negativos, que são a raiva, né, medo, a tristeza, né, a aversão, todos esses afetos que a gente corre, né? E dos apegos também, né? Essa relação entre uma emoção, uma situação, uma pessoa que eu não consigo me desvencilhar. Também como reconhecer sua verdadeira natureza, ou seja, reconhecer a força de uma outra pessoa, a força de um sentimento, né? Reconhecer
a situação, né, que eu me encontro favorece com que eu consiga ter uma atitude para me livrar daquilo, mesmo que seja abrir mão dessa luta. Se ignorado, né, o apego pelo pântano sombrio das ilusões deteriora e intensifica. Atacar as distâncias com flechas de fogo só piora as coisas também. Atacar de perto, cortar a cabeças que se multiplicam, só torna a negatividade mais forte. Ao levantá-lo e expô-lo à luz, ou a cauterização, que é o uso do fogo, né, veremos como é fraco e como é fácil nos livrar dele. Então, é ganhar consciência, né, cortar o mal pela raiz, né, tirar, atacar essas feridas, né, queimar, deixar queimar, né, o que é deixar queimar? Sentir emoção, né, não negar, né, então tem muito a ver com essa operação. Então, escorpião é um signo de água, fala dessas emoções profundas e densas, mas ele também tem esse simbolismo, né? Porque Marte, que é o planeta, né? O Ares, né? Que é o deus também da guerra, do fogo, do sangue e tudo mais, né? Está muito ligado a Ares, mas Escorpião na astrologia tradicional, né? Aliás, né? Ele é um regente também de Escorpião, não só Plutão como hoje em dia é convencionado, né? Então ele seria a morada noturna, né? Morada noturna de Marte. Então é um signo que ele é belicoso, é um signo agressivo, é um signo uma energia, né, que se defende, mas de maneira emocional, né? Então tem coisas em Escorpião que falam, né, que a gente pode se envenenar com palavras, com atitudes, né? Como enfrentar a nossa própria hidra, né? Tem coisas em nós, tem monstros dentro da gente, sombras, né, situações que a gente se coloca que às vezes não vão ter uma cura necessariamente, né? Escorpião trabalha as curas, né? Mas, às vezes, a melhor coisa que eu tenho, né? Essa coisa dele pegar a cabeça, que é imortal, e enterrar e colocar uma pedra em cima, é isso, né? Tem uma resignação, tem uma aceitação de algumas coisas na vida. Né? Quem não aceita, quem fica lutando contra, quem se alimenta do rancor, não consegue seguir adiante. Né? Então, isso é um recado aí, um ensinamento que Escorpião traz. Né? Escorpião vem buscar, tá bom? Então, vamos para começar aí né, a previsão, abrir o mapa, né? Abrir aí como que esse período. Então, vamos ter aí, né, o ingresso foi agora domingo, às 7 da manhã, 35 minutos, né? Eu puxei para o estado de São Paulo, aqui para o estado também, e observar como é que funciona aí, né, esse mapa. Então, para começar, né, a gente pode ver aqui um mapa, né, que os planetas pessoais estão todos na região diurna, então é um mês mais também movimentado, de certa forma, né, mais exposto até lá o dia 22 de novembro, né, essa semana do dia 22 de novembro, porque é quando começa aí, né, o período sagitariano, que mês que vem estamos aí para comentar. Tem muito elemento ar, né? A gente tem Mercúrio, Lua, né, em Libra, Saturno em Aquário, Marte em Gêmeos. Então tem uma energia, apesar de ter bastante outros elementos também fortalecidos, né? Própria Escorpião com Sol e Vênus, Netuno em Peixes, né? A gente tem muitas coisas em ar. Então, ar é um elemento que está bem fortalecido, né? Temos ascendente meio do céu em fogo, Júpiter em fogo também está forte, mas o ar, ele realmente, inclusive, temos aqui um grande trígono de ar nessa temporada escorpiana, né? O que é interessante, né? Que é trazer a razão, trazer as relações, né, para o palco também. Então, a gente tem uma energia, né, vamos pensar para esse período, uma tônica mais aquariana também, né? Então, Saturno está em Aquário, então, de alguma maneira, ele tem uma relação aí também com essa lunação. Realmente, Saturno faz alguns aspectos nessa lunação importantes e recebe um aspecto de Urano desafiador, né? Que já vem ao longo desse ano e desde o ano passado também há um tempo, essa quadratura de Urano aqui, né? Urano está aqui. Deixa eu pegar a mãozinha, que eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a mãozinha, né? Então, Urano está aqui e Saturno está aqui. Então, ele faz uma tensão a Saturno. E Saturno, ele faz uma harmonia, né, com Mercúrio em Libra. Mercúrio está aqui em Libra. E com o Marte em Gêmeos. Então,
isso aqui gera uma capacidade de resolução, de afirmação, de fluidez muito grande, né? E eu vou falar já já no que é. Então, como todos os anos, o Sol ingressou em Escorpião e dessa vez, né, na casa 12. Então a gente tem aí assuntos, né, o inconsciente, tabus, segredos, situações que envolvem também uma certa problemas, inseguranças, certas situações psicológicas, né, e também emocionais e de elaboração muito grande. Que o Escorpião, né, também fala de profundeza, de inconsciente, mas acho que essa combinação trouxe uma coisa a mais, né? E o Escorpião e Touro estão interceptados. O que é isso, né? Quando acontece isso? É quando eles não abrem nenhuma casa, eles estão contidos dentro de uma casa. Então, muito interessante. Então, tanto, né, o próprio signo quanto Sol e Vênus, né, estão aqui trazendo uma condição importante, né, que tem coisas que a gente vai ter que depurar, elaborar, aprender a abrir mão na nossa vida, que talvez demorem mais do que a gente imagine, precisam de mais um mergulho, precisam de mais profundidade para ser resolvido. Não é tão simples assim, né? Uma elaboração profunda, constante, que até possa envolver questões do passado, questões até ancestrais, ou questões também sociais, questões que envolvem a história do lugar que eu vivo, né? Todas essas situações aí. Bom, o Sol entra junto com essa Vênus, então é um período que favorece as relações, favorece sim, de alguma maneira, né, a intensidade, as paixões também, né? Ou até encontros secretos, né? As situações, né, de romance ocultas, ou situações em que a paixão, os desejos, né, onde eu invisto a minha energia também, né, os meus valores, de uma forma um pouco escondida, né? Pode ser dos outros ou pode ser de mim mesmo, né? Eu nem me dando conta onde eu estou me enfiando, né? Por um prazer, por um desejo, enfim. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. É um mês que fala de muita coragem, de iniciativa, de explanar ideias, de conseguir expor o que eu quero, né? De forma clara, embasada. Então, é interessante pensar, né, que esse período vai trazer essa situação, né? De um controle sobre as minhas ações, né? Um controle efetivo, apesar dessa Vênus, né? Tem aí uma ação corajosa frente aos outros, frente às outras pessoas, né? Pode ter também um certo desajuste aí, uma dificuldade de perceber os próprios limites, né? O Júpiter está aqui, né? Em Áries, no comecinho, está retrógrado também, né? Que faz também a gente precisar rever aí aquilo que a gente está indo atrás, enfim, e ele tensiona esse choque nessa 12, né? Das 5 para 12. Então, o limite da diversão, o limite do prazer, o limite das coisas, ainda mais junto com essa Vênus, né? Fica um pouco sem controle, né? Então, tem uma dificuldade até de perceber esses limites, alinhar, né? O que realmente eu preciso fazer que corresponde a mim e o que eu preciso ainda elaborar, que talvez não tenha a ver comigo, mas que eu estou reproduzindo, né? Enfim. E também recebe, né, aí o próprio regente mandando um aspecto tenso, né, a esse Sol também. Então, temos aí uma situação de uma intensa transformação pessoal, profunda oportunidade, né, de a gente rever nossas atitudes, de tomar decisões, ou até se propor ultimatos, ou propor ultimatos também para outras pessoas, receber um ultimato, né, um período muito intenso nesse sentido, né? De eu saber quem eu sou, o que eu quero, né? O que eu quero. E isso vai vir com muita reflexão, com muita troca de ideia, né? É isso que está sendo proposto aqui, tá? A gente tem uma lua também em Libra, que fala de uma capacidade de mediação, de troca e também de suprir as minhas necessidades através das minhas relações, né? De conseguir ter mais empatia, de enxergar o outro, até de entender as necessidades do outro. Até porque a Lua está na 11 também, né? Uma casa super social, então, de poder entender as necessidades dos outros além das minhas próprias necessidades, né? Então, isso é muito interessante. Cuidar mais do coletivo. Então, é uma Lua interessante para o momento que a gente está vivendo, né? E ela recebe aí essa oposição de Júpiter, que pode trazer também, né, mais uma vez,
uma certa indulgência, assim, uma capacidade de perdoar as coisas muito fácil, né? Uma lua em Libra já é mais disponível, né? Não quer desagradar, então um certo exagero nessa situação com os outros, né? De se pôr à disposição, ou até de consigo mesmo também, consigo mesma, né? De achar que mesmo cometendo, mas é uma coisa que eu preciso, então eu vou lá fazer, né? E não é muito legal para todo mundo, mas eu gosto, então, é perdoável, né? Tô fazendo uma coisa que é importante e tal. Então, às vezes pegando um pouco leve demais consigo mesmo, pegando um pouco leve demais com os outros, né? Então é uma coisa para a gente ficar atento também e atenta, né? Bom, o Mercúrio é um ponto interessantíssimo, né? Ele fala dessa capacidade também, né, de pensar, trocar ideias, se colocar no lugar do outro também, especialmente experiências, né? Trocas, aprendizagens, bem do ponto de vista diferente, né? E tal, aceitando, né? Argumentando. E de forma embasada, de forma direta, né, sem rodeio, e explorando diversos temas. Então, acho que está muito favorecido a troca entre as pessoas, né, e de uma forma diplomática, de uma forma, apesar dessa rivalidade, dessa polarização que a gente está vivendo, né, que também é expressa muito por esse Saturno, né? Então, esse Urano e esse Saturno estão tensos desde o ano passado, né? Então, isso vem numa crescente. A gente está no mês que eles estão ainda com um aspecto forte, essa quadratura tem uma distância, né, pequena, né, em graus, acho que é isso, assim. Ele, o Urano, né, ele estava até um pouco tempo atrás até mais exata essa quadratura, mas ainda está muito forte, né? Então é isso, né? Tem algo aí que eu já venho falando desde o começo do ano passado, né, de enfrentar as consequências, né, as mudanças que estão vindo, que não tem, são inevitáveis, né, Urano em Touro. A realidade está sendo mudada, tem novas coisas para serem inventadas, para serem descobertas, né, tem rupturas de um velho sistema que precisa, né, e Saturno passando em Capricórnio, agora em Aquário, ser renovado coletivamente, né? Então, tem aí, né, até umas resistências, algumas mudanças, né, algumas quebras. Então, é o velho e o novo se debatendo, né? Ao mesmo tempo, o que que é velho, o que que é novo, né? É um novo que é uma coisa que parece nova, mas é uma velha coisa, ou é uma coisa que parece velha, mas que pode trazer uma coisa nova. Enfim, tem uma certa confusão com isso, né? Então, isso também interfere nessa leitura, né? Nessa leitura aí desse período, né? Para a gente pensar que isso que está colocado, a gente está vivendo essa tensão, né? De forma coletiva. Então, está bem representado aqui por esse aspecto também. Bom, eu acho que pensando, né? De modo geral, os comentários são esses, né? Sobre o período. O ascendente, né, em Sagitário, com meio de Sagitário em Leão, vai trazer muita energia, muita ação para esse mês. Apesar de ser um mês que também fala de uma certa reflexão, introspecção, pode ser um mês com muita atividade e muita coisa que a gente vai atrás de um conhecimento, de saber quem a gente é, né? E até uma movimentação mesmo, assim, né? Em relação a algumas situações que envolvam leis, que envolvam o nosso aprendizado, a nossa filosofia, né? Então, tem aí muita coisa sendo mobilizada nessa temporada escorpiana, né? Com esse sol entrando em escorpião agora. O regente, né, desse ascendente está na 5. Então, também ao longo do mês pode ser que questões do esporte, logo mais tem Copa, né? Estejam evidenciados aí, comecem a ficar mais falado, né? E coisas a serem revistas, inclusive, né? O esporte, a questão também das crianças, da infância, coisas assim podem estar também presentes aí ao longo desse mês, né? E os próprios relacionamentos amorosos podem ser pontos de revisão e até de expansão, de clareamento dessas consciências, da gente poder entender mais de forma mais ampla tudo isso, né? E o próprio meio do céu, né, que é Leão, que está com o regente em Escorpião, né? Então, realmente tem coisas que a gente tem que começar a depurar em nós mesmos, né? Para avançar, né? Uma figura ou as figuras poderosas, né? As figuras podem estar aí sobre uma situação até um pouco clara para nós nesse momento, né?
Então, a nossa relação com a autoridade, tudo isso está sendo revisado, está em balanço nesse momento, como se fosse isso, um grande balanço dos rumos da vida, os rumos do país, um balanço sobre né, quem eu quero ser, o que, que eu quero fazer, enfim, minhas preferências, minha moral. Período bem, bem interessante. E não podemos deixar de comentar, né, não posso deixar de comentar que tem eclipse, né? Hoje, né, eclipse solar, porque essa alunação do escorpião está ali muito em cima, muito próxima, né, dos nodos, né? Então a gente tem aí um eclipse solar e um eclipse lunar. Então não vai ser visível aqui no Brasil, né? Isso tem todo ano, né? Pelo menos quatro eclipses, né? Dois solares e um lunar, às vezes até mais por ano. Então a gente tem aqui uma situação dessa, né? Então é uma alunação que vai, por mais que ela seja um signo fixo, reverberar aí por uns 3 meses, né? Esse ingresso do Sol mostra, né, o Sol aqui já bem quase pertinho, né, do nó do Sul. E agora que a Lua, né, agora a gente está no dia 25, né, já no dia da lunação, essa Lua chegou pertinho desse Sol, né? Então deve estar no segundo, terceiro grau, enfim. E aí está bem pertinho, né, do nó do Sul, então tem o eclipse parcial. Quanto mais perto, mais é o eclipse total. Quanto mais o grau está perto, mais é o total. Então, tem aí né, um eclipse que vai falar, né, de uma situação que se vai se prolongar, né? Todo eclipse, ele fala de um período, né, porque o próximo solar vai ser daqui a 6 meses, então o auge, o resultado desse eclipse, a gente vai ver daqui a 3 meses. Então, estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, em janeiro, né, a gente vai ter aí uma ideia do que está sendo startado nesse momento, e faz muito sentido até pensando no Brasil, nas eleições, né, que a gente está decidindo aí os rumos do executivo do nosso país agora nesse segundo turno, e em janeiro é o período da posse, dessas coisas todas. Então, podemos imaginar aí o que pode acontecer nessa semana, nesse domingo que vem, que vai reverberar, né, pelos próximos 3 meses, né? Vai meio que mexer aí, e as consequências a gente vai ver lá em janeiro, mas teremos uma prévia já na próxima lua cheia, que é no dia 8, né? 8 de novembro. Deixa eu ver aqui que dia que é. É uma terça-feira, né? Então, naquela primeira semana de novembro, que é o feriado, a gente vai estar perto já desse eclipse lunar, que vai ser na semana do dia 6 ao dia 12, né, de novembro, segunda semana. Então, lá na segunda semana de novembro, teremos aí uma prévia do que é que pode ter resultado desse eclipse, né? Então, como se fala também, né, de casa 12, a casa 12 também vai falar de sistemas, né, sistemas amplos, sistemas que atendem a humanidade, que atendem ao coletivo, né? Então, sistema de saúde, sistema prisional, enfim, como que talvez essas situações também possam vir aí ter alguma situação a ficar evidente lá para o dia 8, né? Ou algo desse sentido, né? Como que isso pode ser movimentado. Então, isso está bem explícito, a questão da espiritualidade também, que a Casa 12 traz, né? Então, temos aí um mês bem interessante para pensar sobre todos esses assuntos, tá bom? Bom, eu vou agora pausar, né? Vou parar aqui. Terminei essa previsão do período escorpiano, então é um período de reflexões, mas as relações vão estar em pauta, né? A depuração aí também, né? Com essa casa 12, saber quem eu sou, maturar as minhas ideias, como eu quero me relacionar, como eu quero estar dentro das minhas relações também, a troca intelectual, a minha atitude, né? A minha capacidade de me expressar, me argumentar, está favorecida as relações, né? Enfim, então tem uma polaridade, né? Tem uma situação de tensão entre o velho e o novo também, né? E uma resiliência, uma força que vem através de eu conseguir realmente, né, repensar no que eu acredito, no que eu vejo, que a gente também está num período tenso em relação a esse Netuno em peixes ali, né, das informações, né, a área das fake news, enfim, um momento que eu entender de onde vem a minha informação, né, também faz toda a diferença, né? Poder ter essa depuração, isso fica evidente, né? Poder saber
diferenciar uma coisa da outra. Então, o Plutão ali na 3 também pode falar de coisas que estão escusas em relação à informação, ou coisas que eclodem, que a gente acaba descobrindo como mentiras, ou coisas que, informações que estão distorcidas, né? Enfim, certo? Então, muito que bem, né? Os dispositores estão em casas sociais, então as relações mesmo vão ser reavaliadas nesse período, tá bom? Um beijão e aguardo vocês pro horóscopo, que eu vou gravar mais tarde, tá bom? Até mais.